gratidão, estamos aqui novamente para falarmos da palavra. Meu nome é Franciana, agradeço ao Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes pelo convite. E hoje, em particular, nós vamos falar dele, de Dr. Bezerra de Menezes. Ontem, sábado, foi o dia que comemoramos a data do seu último reencarne, a data do seu nascimento. Para iniciarmos a atividade de hoje, leremos uma mensagem do livro Agenda Cristã. E será a leitura e a nossa prece com esse fundo musical. O item é o item 5. Medicamentos evangélicos. Ajude sempre, não tema, jamais desespere, aprenda incessantemente, pense muito, medite mais, fale pouco, retifique amando, trabalhe feliz, dirija equilibrado, obedeça contente, não se queixe, siga adiante, repare além, veja longe, discuta serenamente, faça luz, semeie paz, espalhe bênçãos, lute elevando, seja alegre, viva desassombrado, demonstre coragem, revele calma, respeite tudo, ore confiante, vigie benevolente, caminhe melhorando, sirva hoje, espere o amanhã. Que estas palavras de pequenas gotas homeopáticas possam ser levadas a cada coração que está conosco na noite de hoje. E assim, vamos falar do nosso querido Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Esse era seu nome completo, mais conhecido, no movimento espírita como Bezerra de Menezes. Cearense, nasceu numa localidade chamada Riacho do Sangue. Hoje se chama Jaguaretama. O dia do seu nascimento, da sua última encarnação, foi dia 29 de agosto de 1831. E o seu desencarne, 11 de abril de 1900, com 69 anos. Quem foi Bezerra de Menezes, Nós conhecemos ele muito na doutrina espírita, nossa casa leva o nome dele com muito carinho, com muita atenção. Várias casas levam esse nome tão importante para todos nós. Mas Bezerra, além desse lugar fraterno que tem dentro da doutrina espírita, ele foi filósofo, foi político, médico, cientista e espírita, Iniciou na religião com a sua família por meio da fé católica. Então, na sua infância, recebe essa fé católica como importante, as suas primeiras letras também. Mas duas coisas inquietavam o seu ser ainda na infância e adolescência. Quem é Deus? Quem é ou o que é Deus? O Criador de tudo, o Criador da alma e a existência da alma. São dois pontos que percorria para ele essa reflexão. Foi um estudante, Bezerra de Menezes, ele nos primeiros anos logo aprendeu a ler, e quando um professor faltava, ainda muito pequeno, ele ficava no lugar do professor, ajudava os seus colegas, era muito inteligente. Diziam que ele tinha uma capacidade intelectual além da média, principalmente uma pessoa que nasceu numa cidade tão pequena, lá do interior do Ceará, mas era um espírito de grande cultura, de grande amor no seu coração. Se formou em Fortaleza, no Liceu do Ceará, e com quase 20 anos de idade, guardava uma vontade muito grande de ser médico, foi para o Rio de Janeiro. Lá, ficou interno no Hospital de Santa Casa de Misericórdia
E ele, para poder se sustentar, porque os pais não lhe deram muito dinheiro para ele ir para lá para estudar, ele dava aula de filosofia e de matemática. Ora, a disciplina de matemática ele não gostava muito, né? Diz que ele não tinha uma história que ele não tinha dinheiro para pagar naquele dia o aluguel do seu quarto. E aí chegou um estudante querendo aula de matemática. Ele disse, não, disse, não, mas aí pagou adiantado mês e tudo. E ele, tudo bem, eu vou dar aula de matemática. Foi o primeiro aluno. Esse aluno pagou o mês e nunca apareceu para assistir às aulas, né? Então, foi alguém que foi lhe ajudar naquele momento, né? Então, ele começou a dar aula, né, de filosofia e de matemática para ajudar em suas despesas. Em 1856, ele se forma em medicina no Rio de Janeiro. Então, Bezerra, como todos os amigos, começam a praticar a medicina, né? Só que ele começou a praticar a medicina atendendo gratuitamente. Primeiro, com os parentes, vizinhos, amigos dos vizinhos e todos aqueles que procuravam Bezerra de Menezes não saíam de sua casa sem atendimento. Por isso, o chamavam o médico dos pobres. Ele tinha uma fala assim, importante, né? Para que a gente possa lembrar. O médico não tem o direito, ele dizia, de terminar uma refeição, de perguntar se é longe, se é perto, de se está trabalhando, se está cansado. O médico tem sempre que atender o outro com o coração, sempre disposto a acolher. Casou-se 2 vezes Bezerra de Menezes. Em 58, com Maria Cândida, teve 2 filhos, ficou viúvo e depois, né, nesse momento, ele estava um pouco afastado da religião, ganha de um amigo a Bíblia, como ele morava longe de sua casa, ia lendo ali, fazendo aquela leitura aquela leitura da Bíblia para poder compreender novamente. Foram os primeiros passos ao retorno desse homem religioso, né? E aí, em 65, ele casa com Cândida Augusta, com quem teve 7 filhos. Bezerra de Menezes, ele foi muito importante na sua época, né? Ele também entrou no exército, participou como tenente, né, da parte da saúde do exército. Ele escrevia em revistas, na Academia Imperial de Medicina, na revista Sociedade Física Química, né? Então ele era uma pessoa que adorava escrever. E todas essas escritas, essa forma de ele atender as pessoas, ele foi agregando pessoas, ele foi agregando respeito e reconhecimento a todos aqueles que conheciam Bezerra de Menezes. Nesse momento, né, é que ele começa esse percurso dele como político. Ele foi representante popular 11 vezes, começou como vereador em 1860, e 1885 é quando ele se despede, já então deputado, como no tempo de hoje, seria um deputado federal representando o Rio de Janeiro. Mas por quê? Né, como Ismael coloca no livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, que teria um espírito que iria alavancar a doutrina espírita no Brasil nesse período, e era Bezerra de Menezes, né? E ou seja, quando ele sai desse lugar, outra missão ocupa o espaço, a mente, o corpo. Todas as ações de Bezerra são voltadas para isso. Assim, nesse período, o espiritismo cresce no mundo. Um grande amigo dele, Dr. Joaquim Carlos Travassos, faz a tradução do livro e dá a Bezerra de Menezes de presente o Livro dos Espíritos. Do mesmo jeito que ele fez com a Bíblia, retornando para casa, começou a ler o livro. E ele foi lendo e não conseguia parar. Nas palavras dele, ele diz: lia, mas não encontrava nada que fosse novo ao meu espírito. Entretanto, tudo aquilo era novo para mim, dizia Bezerra. Eu já tinha lido ou ouvido tudo o que se achava no Livro dos Espíritos.
Procurei seriamente com este fato maravilhoso, né, inconsciente, ou dizer, eu nasci espírita, né? Então, o seu espírito já tinha conhecimento da doutrina espírita. Ele sabia que ali começava um novo momento em sua vida. E esse bezerro espírita de nascença, ou inconsciente, porque a sua primeira leitura fez familiar tudo que ele aprendera, né? E tudo isso acontece ao mesmo tempo que a sua atividade médica é voltada com carinho, dedicação a todos aqueles que o procuravam. Uma coisa importante nessa época, né, que Bezerra de Menezes teve um problema de saúde, passou algum tempo doente. E ele, quando conheceu a doutrina espírita, conheceu várias pessoas que foram discutindo e ele foi refletindo sobre tudo aquilo, né? E também, além disso, né, ele foi considerado, né, no movimento espírita, o pacificador, aquele que levantou a bandeira da unificação dos espíritas, né? À época existia grupos distintos, cada um achando, né, dentro das nossas dificuldades, às vezes a gente não unifica. Então, Bezerra de Menezes, ainda hoje, ele traz essa mensagem de unificação do movimento espírita, a importância do Evangelho de Jesus para que possamos caminhar com clareza, objetividade e amor ao próximo, né? Ele dizia, o grave problema ainda é o revolucionário que vence o tirano, mas aquele que não vence o seu egoísmo torna-se tirano por sua vez. Uma mensagem dele do livro Amanhecer de uma Nova Era, né? Então, da época da doutrina espírita, defensor e divulgador da doutrina espírita, escreveu bastante, né? Nós temos ainda o Reformador, como é que se diz? É o mais antigo no Brasil que se mantém até hoje, né? Isso é importante para a gente compreender isso. Até hoje esse periódico se mantém em circulação no Brasil. Então, esse médico, ele sempre dizia, né, que aconselhava a todo mundo a se contrapor ao ódio com amor, agir com discrição, paciência e harmonia. Por quê? Que só assim nós espíritas naquela época e hoje, né, se a gente trazer os conselhos ainda nos serve, podemos caminhar junto, né, para um novo mundo. Então Bezerra, né, em 1886, em uma grande palestra, ele nesse salão que tinha, ele falando perante, dizem que tinha entre 1.500 e 2.000 pessoas, é quando ele abraça e define a doutrina espírita como aquela consoladora, aquela que balizava sua vida, seu pensamento, suas ações, e que a partir dali estaria em tudo que ele fizesse na sua vida, né? E aí Bezerra de Menezes é o catalisador de todo o movimento espírita na pátria do Cruzeiro do Sul, exatamente como Ismael colocava no livro. E ele ainda nos diz, Bezerra, devemos manter sempre a vigilância e a humildade, cooperando para o mundo melhor através da convivência pacífica, a união, do procedimento moral correto e do cumprimento dos deveres, da solidariedade e de apoio aos ignorantes, a todos aqueles que ainda não compreendem. Aquele que mais sabe, mais será cobrado. Então, de uma cultura privilegiada, né, Bezerra de Menezes nunca deixou de amar o seu próximo e colocar o próximo à sua frente sempre, né? Ele foi assim, né, nesse movimento espírita, junto com outros espíritas. Bezerra se torna presidente em 1889 da Federação Espírita Brasileira. E depois em 1895 até o desencarne dele. Bezerra, o pacificador, sempre sonhou e organizou o movimento espírita visando a sua unidade.
Em obediência às orientações espirituais, ele presta seu serviço à FEB e amplia a bandeira Deus, Cristo e caridade. Bezerra, né, como nós já falamos, escreveu participava de várias sociedades de auxílio, escreveu em várias revistas, teve escrita, né, tanto antes de se tornar espírita, porque ele era abolicionista, depois da sua conversão, teve várias. Então ele tinha, nós às vezes não lemos, né, mas ele tem uma vasta literatura escrita. E o médico espírita, né? Então, nessa época também, desse movimento, nós temos aí os médicos homeopatas espíritas, né? Que usavam da mediunidade para receber receita em remédios homeopáticos e auxiliar aqueles que não tinham condições. Então, Bezerra, já estava acometido de uma doença há mais ou menos 5 anos, um problema de gasto, que chama disperpsia, né? Que é problemas digestivos, gástricos. E ele já há muito tempo fazia tratamento, há 5 anos, e não ficava bom. E certo dia ele soube desse médico e resolveu fazer a experiência com ele. Mandou o nome dele, o nome e o endereço. E lá o médico fez a receita dizendo tudo que ele tinha. Aliás, ele só colocou Adolfo, né? Dizendo tudo que ele tinha e qual seria a medicação. Em 3 meses, Bezerra já começa a sentir a melhora que tanto desejava. Além dele, a sua esposa, que tinha um problema de saúde muito sério, que também já havia acometido há alguns anos, também fez o tratamento e seguiram os dois na cura, apesar que ele precisava ainda de fazer bastante tratamento. Então é nesse período que Bezerra, ele mesmo experimenta o tratamento, né, por via mediúnica. Ele ficou tão impressionado que começou aos seus estudos psíquicos, né, onde ele escreveu bastante sobre a loucura, para entender como funcionava, que não era só uma questão biológica, mas também obsessiva do ser, que adoecia e levava a problemas físicos. Primeiro adoecia a alma, depois o físico, né? É muito bonito. Então é nesse processo que Bezerra, né, ele começa, né, ao trabalho entre a leitura do Evangelho de Jesus e o convite dos espíritos para o trabalho na homeopatia, né? E ele nos diz, nesse trabalho, os instrumentos a serem utilizados, nós temos que vencer essas dificuldades. Como podemos, quais são os instrumentos que podem nos ajudar a vencer essas dificuldades? O amor, a bondade, a compaixão, a esperança e a caridade, né? Então, quando nós, em toda a nossa alma, em todo o nosso ser, praticarmos isso, né, nós vamos também entrando nesse processo de cura, né? Para Bezerra de Menezes, o Espiritismo é ciência. Moralmente, ele diz, sou outro homem. Ele encontrou respostas sobre a existência da alma. Ele encontrou um Deus justo e caridoso e misericordioso. Um Deus que olhava a todos como eram. E assim era Bezerra, que nunca deixou ninguém sair da sua casa sem atendimento. Dizia, minha alma encontrou finalmente onde pousar. Não é lindo? O ensino de Jesus é uma força, um sentimento íntimo, instrutivo, exato da razão e da consciência, de estar ali a verdade da moral cristã e encontrando a paz do espírito. Então, para progredirmos, Bezerra dizia, nós temos que ter 2 asas, o conhecimento das leis morais e o conhecimento das leis físicas e da ciência. Bezerra, né, desencarna 11 de abril de 1900, ao lado da sua mãe, mas com todas, dizem, né, que ele, quando teve
essa congestão cerebral e ficou paralisado, deitado numa cama, as pessoas iam lá para se consultar, ele só mexia os olhos, mas só em estar ali, na sua bondade, na sua compaixão, as pessoas se sentiam curadas, né? Entendiam esse processo de cura. E Bezerra, após o seu desencarne, né, continuou o seu trabalho, né? Não parou. Quantas casas foram abertas, quantos asilos, educandários em seu nome. Quantos continuam a trabalhar em sua equipe espiritual, a auxiliar aqueles que necessitam no plano físico e no plano espiritual, né? Tem uma fala de Leon Denis que diz que um dos maiores discípulos de Kardec, que ele considerava Bezerra, quando tais homens deixam de existir, enlutasse não somente o Brasil, mas os espíritas de todo o mundo, porque Bezerra, ele conseguiu, né, nesse tempo que ele se tornou espírita, unificar, foi o pacificador. Os espíritas encontravam nele aquela pessoa que levava a paz, a união, a tranquilidade, e todos e respeitava o respeito a todos aonde estavam, né? E Bezerra nos diz ainda: a vida sob qualquer aspecto é dádiva de Deus que ninguém pode perturbar. Todos os seres desenvolvem um programa na escala de evolução, demandando a plenitude e a perfeição que lhes é meta final. Então todos nós somos iguais perante Deus e recebemos de Deus essa dádiva da vida. Preservar a vida em todas as suas expressões é dever inalienável que assume a consciência humana no próprio desenvolvimento da sua evolução. Hoje, no planeta Terra, a sua obra está em todos os locais, orfanatos, como nós já falamos, asilos, hospitais, casa de socorros, albergues, centros espíritas. A nossa casa espírita se chama Bezerra de Menezes. Eu acredito que ele sempre está lá nos ajudando, nos intuindo, nos mostrando, né, o nosso movimento espírita. Tem esse evento todo ano que fala sobre a unificação, a importância da gente vencer o nosso egoísmo, vencer as nossas dificuldades e saber que podemos juntos construir um mundo melhor. Enquanto na Terra existe, e ele ainda diz, enquanto na Terra existir um único irmão em dor e sofrimento, eu solicito a devida permissão de continuar meu trabalho, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Bezerra não terminou e também não parou de trabalhar. Ele continua a trabalhar como um médico dos pobres, o médico dos aflitos, o médico ajudando a Jesus, que é o grande médico, né, de nos auxiliar, né, mostrando, ele para nós nos mostra o amor e a compaixão ao próximo e o trabalho que ainda é necessário, porque ainda nós temos muito sofrimento e dor no nosso planeta. E para encerrar essa mensagem de hoje, falando do nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, porque todo mundo já deve saber, deve ter tido uma relação afetiva muito linda com ele. Nós vamos cantar, né, para encerrar, o hino ao Dr. Bezerra de Menezes, feito, né, lá no estado do Ceará, que todo mundo, eu não sei se todos conhecem, mas é um hino que é muito caro aos nossos corações. A gente vai chamar o Alan nesse momento para cantar essa música conosco. Olá, boa noite.
grande tu, espargindo em mãos cheias as consolações. Bezerra de Menezes, servo do Senhor, apóstolo do bem a nos iluminar, celeste mentor em passes de amor, águas fluidificai, movimentai vossas falanges protetoras, dai-nos as bênçãos redetoras, balsamizando os corações. O sofrer é um bem divinal que o Senhor nos envia do astral, é o cadinho imortal da perfeição a nos redimir das nossas vidas mal vividas do Evangelho todo. Sois a apoteose do amor, redime nossa dor com Jesus. E assim, com Jesus, né, que possamos finalizar a noite de hoje e agradecidos ao Dr. Bezerra de Menezes por esse legado de trabalho, né, na doutrina espírita. Nossa gratidão sempre. Boa noite.